Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo. Bom, agora são 2h30 da tarde, vou começar a estudar agora, hoje um pouco mais tarde, porque ontem eu acabei saindo, fui numa despedida e fui dormir tarde, e hoje eu me permiti acordar tarde e descansar. E aí vou começar agora, fazendo uma discursiva. Eu fiz um simulado antes de ontem, e só que eu não fiz a parte da discursiva, né? Fiz só o simulado. Ontem eu fiz a correção desse simulado, e aí, fiz um pouco de questão e hoje eu vou fazer a discursiva e mais um pouco de questões. Esse simulado que eu fiz foi o terceiro. E, assim, eu tô vendo uma evolução até, porque no primeiro simulado que eu fiz, mais ou menos há um mês, eu tinha feito dos 80 pontos, eu tinha feito 51. Aí, beleza. Quando foi acho que umas 2 semanas depois, fiz outro simulado. E aí, nesse outro simulado, eu fiz 62 pontos. Então, teve uma diferença bem grande. Só que eu achei esse segundo simulado, o nível de dificuldade dele não achei tão alto, sabe? Achei, assim, baixo até. Então, eu pensei assim, deve ter sido por isso. Vou fazer agora um simulado de outro lugar. E aí, peguei agora, esse último, né, o que eu fiz antes de ontem, fiz de um outro lugar, um outro cursinho, e assim, eu já achei bem mais difícil. Fiz do GRAM, achei bem mais puxado. E na hora que eu tava fazendo, eu pensei assim, caramba, a minha nota nesse simulado vai ser muito baixa. Porque eu realmente achei bem difícil. E pra minha surpresa, eu fiz a mesma pontuação que o anterior, 62 pontos, dos 80, né? E isso me surpreendeu, porque o anterior eu tinha achado fácil. Então, pra mim, aquela nota ali eu tinha tirado por conta disso. Aí, nesse, eu pensei assim, nossa, se eu tirar 50 pontos aqui, vai ser lucro. Mas não, até que foi a mesma coisa, né? Então, apesar de ter sido a mesma nota que o anterior, eu considero que eu estava melhor, porque o nível de dificuldade foi bem pior. E aí, agora, eu vou fazer a discursiva. Só que eu tava fazendo a discursiva dos simulados mesmo. Mas agora, eu peguei uma prova do Sebrasp, pro mesmo cargo que eu vou fazer. E eu vi, né, que os conteúdos, né, são parecidos, então a discursiva vai ser meio que nos moldes em que pode vir, né, na minha prova. Então eu vou fazer ela aqui. Eu até assustei, porque eu nunca tinha visto isso, mas que geralmente nessas discursivas eles colocam ali o textinho, né, e os tópicos para responder. Geralmente sei lá, umas 3, 4 questões, tópicos, né, para responder durante a elaboração do texto. E esse daqui, gente, tem 7 tópicos para poder responder. Eu nunca tinha visto tanto tópico assim. Tô até com medo, tomara que não venha assim na prova, né? Mas vamos lá, vou tentar fazer aqui. E aí, daqui a pouco, quando eu terminar, vou para as questões. Hoje eu vou fazer a questão de direito constitucional, se não me engano. Não, acho que é direito administrativo. Tem que olhar ali no círculo, mas acho que é direito administrativo. É isso. Terminei de fazer a discursiva. E assim, galera, achei difícil, tá? Bem difícil. Confesso que eu não sabia responder algumas coisas. E eu nem sei se o que eu sabia responder estava correto, porque eu ainda não corrigi. Mas é até mais fácil corrigindo desse jeito, assim, fazendo uma prova mesmo, porque eu consigo ver, né, o que a banca queria mesmo, o espelho ali da resposta. Nessa discursiva era perguntando, caíram temas de penal militar e processo penal militar. Foi basicamente isso, foi só do penal militar e processo penal militar. E como eu já falei aqui no último vídeo, é uma matéria que eu comecei a ver recentemente, né? Eu tô até com medo dessa matéria na prova. Por incrível que pareça, nos simulados, nesses 2 últimos que eu fiz, eu até fui bem nessas matérias. Milagrosamente, os assuntos que caíram foram assuntos que eu tinha visto, mas tem muita coisa que eu não vi e que eu ainda não consegui, assim, diferenciar do penal comum e processo penal comum. Agora, eu vou fazer questões, né? Vou fazer questões de direito administrativo no tópico de responsabilidade civil. E só pra comentar aqui, ontem saiu o resultado da prova da PLF. O resultado não, na verdade foi a nota, né, a nota individual e a classificação, porque o resultado mesmo saiu semana passada. E eu vou deixar aqui o print de como que ficou a minha pontuação, né, e a minha classificação. Mas eu fiquei com 106 pontos no final, né, a nota de corte foi, se eu não me engano, 128 pontos.
para ampla concorrência, né? Então, na ampla concorrência eu fiquei aí 22 pontos de distância. E nas cotas, né, cotas de pretos e pardos, a nota de corte foi 120. Fiquei aí a 14 pontos, né? Um pouco longe, mas ao mesmo tempo, eu considero até, assim, dentro do esperado, confesso, porque foi uma prova do nível muito, muito alto. Então, eu sabia que era uma briga de cachorro grande. E pra mim, até um resultado bom ter ficado acima dos 100 pontos numa prova desse nível, né? Então, assim, foi esse meu resultado. Conhecimentos comuns, né, como eu já falei aqui, foi, assim, o que eliminou grande parte, né, das pessoas. Porque meu desempenho não foi, assim, tão bem nessa parte. Em conhecimentos específicos foi melhor. Foram 180 pontos, né, dos 180. Das 180 questões, eu marquei 156 e deixei 24 em branco. E dessas 156, eu acertei 131 e errei 25. Então, 131 pontos, descontando os 25 erros, ficaram aí 106 pontos líquidos, né? Porque é Sebrasp, uma errada numa certa. E, assim, dessa pontuação, a maior parte que eu deixei em branco foi na parte de conhecimentos gerais, e foi também onde eu errei mais, porque foi a parte que, com certeza, sem dúvida nenhuma, estava muito mais difícil. Eu fiz aí, das 90 questões, né, em conhecimentos gerais eu fiz 49 acertos e 19 erros, né, isso me deixou apenas com 30 pontos líquidos. E na parte de conhecimentos específicos, das 90 questões eu acertei 82 e errei 6, então eu deixei 2 em branco, E foi isso, gente, no total, aí no final, né, a minha classificação na ampla ficou em 1.720 e nas cotas, né, de pretos e pardos ficou em 524. Considerando que tiveram mais de 30 mil inscritos, eu ter ficado ali entre os 1.800, né, pra mim é até bom, né, porque, como eu falei, essa prova, assim, realmente o nível dela não era, não, eu não digo nem tanto pelo nível da prova, também, né, principalmente a parte de conhecimentos comuns, como eu falei, conhecimentos gerais, mas eu digo pelo nível da concorrência, porque a concorrência, assim, não foram pessoas que, não eram pessoas que estavam começando ali agora, a concorrência mesmo, quem estava ali disputando vaga, eram pessoas que já tinham uma bagagem muito grande, de muito tempo, e realmente, assim, eu tinha muita ciência disso, né? Muita noção disso. Mas é isso, gente. Bagagem, experiência pra próxima. Hoje eu vou começar com um simulado. Vai ser o quarto simulado que eu vou fazer. Peguei lá do Gran, aqui, ó. Vamos ver como é que vai ser o desempenho. Deu uma pausa aqui pra poder beber água, na respirada. Mas, gente, eu tô achando esse simulado difícil. Igual o último que eu fiz. Tá puxado? Português tá difícil. Raciocínio lógico, eu demorei mais de meia hora pra fazer as questões. E ainda assim, em algumas aqui eu não consegui chegar, assim, a um resultado. O meu resultado não foi nenhuma das alternativas. Aí eu fui meio que ali o que mais se aproximou. Mas tá difícil. Tô com medo de ficar com a nota muito baixa, porque, querendo ou não, acaba que mexe um pouco com a gente, né? Mas vou terminar aqui. Tô fazendo agora as questões de constitucional, tô mais ou menos na metade do simulado. Eu comprei essa capinha aqui pra minha caneta do iPad, porque direto eu tava deixando a caneta cair. E eu tava com medo de quebrar, e essa caneta, gente, vocês sabem que ela é cara, né? Eu comprei ela, eu não, né? Meu pai, quando comprou o iPad, comprou ela junto.
lá na Apple mesmo, então ela foi carinha. E aí, só que olha o que acontece. Eu coloquei ela aqui, a caneta acaba aqui, né? Quando eu coloco, encaixo tudo, ela não fica certinha. Eu acho que eu comprei errado. E ela ainda vem com uma capinha atrás, vou mostrar. Mas, ó, aqui ela fica certinha, né? Aqui. Aí, quando chega aqui atrás, a caneta acaba aqui, ó. A ponta dela aqui, ó, tá vendo? E aí, ela é maior do que a caneta, a capinha. Aí, ela veio com uma capinha atrás. Deixa eu pegar aqui. Eu comprei na Shopee, né? Essa capinha. Ó, veio essa rosinha e veio outra da cor dela. Só que não dá. Eu já até encaixei uma vez, mas fica um trem embolado aqui, porque como ela é grande, eu ainda coloco a capinha. Aí eu fico usando assim. Eu não sei se eu escolhi errado. Eu tentei colocar certo, assim, pelo modelo da caneta. Não sei se é assim mesmo. Mas pelo menos protege, né? Assim, um pouquinho mais, porque é um emborrachado, então amortece um pouco o impacto quando cai, né? Porque, nossa, meu coração chega a parte quando eu vejo ela caindo. Vou continuar aqui, foi só mesmo pra poder fazer esse pequeno desabafo aí. Cara, não sei se tá dando pra perceber, mas eu tô vendo que eu tô com muita olheira, né? E aí eu fui na dermatologista e ela me passou um creme pra olheira, um clareador. E eu comprei ele, só que ela falou assim, não adianta você usar o creme e continuar dormindo mal, porque não vai fazer efeito, você tem que dormir bem, tem que dormir 8 horas por noite. E eu não sei o que é dormir 8 horas por noite há muito tempo, desde que eu comecei a estudar. Mas depois que passar essa prova que eu vou fazer agora do CFO, eu vou dar uma pausa, assim, não uma pausa nos estudos eternamente É óbvio, né? Porque se é uma pausa, não é pra sempre. Mas eu vou tirar um tempo pra poder tentar regular meu sono, né? E a vida. E eu vou usar... Aí eu já comprei o creme, tá aí. E aí, né, passando a prova, eu vou começar a usar. Porque, cara, as minhas olheiras... Gente, olha isso, eu não sei se tá dando pra ver aí tão nitidamente, mas elas são bem escuras, sabe? Ela fez lá, no dia que eu fui, a médica, ela fez uma avaliação. Aí ela falou que tem 3 tipos, se eu não me engano, de olheiras. As que são com bolsas, as que são fundas e as escuras. Não sei se é isso exatamente, mas era algo assim. E ela falou que o meu é do tipo que são escuras e um pouco fundas. Mas o que me incomoda mesmo é por ser escura, que pra mim é o que mais, assim, destaca. Por isso que o creme é pra clarear, né? E aí eu não vejo a hora de passar a prova pra poder começar a usar esse creme pra ver, né, se vai surgir algum efeito. Porque aí eu vou conseguir dormir melhor, né, depois da prova e tal. E tô aqui no intervalo, vou voltar agora, mas só pra perguntar, vocês costumam, quando estão estudando, deixar alguma live de estudos aberta, live rodando, aquelas lives de estude comigo, em tempo real, sabe? Eu gosto, eu confesso assim, que eu comecei a gostar, não era nem tanto pela companhia da pessoa ali que tá na live, mas era porque o meu notebook, ele desliga sozinho, ele é configurado para depois de um tempo que tiver sem mexer nele, a tela apagar. E assim, é uma configuração, como é um notebook da empresa, é uma configuração deles que não tem como alterar. E aí, quando tem alguma coisa, algum vídeo, né, no YouTube rolando, a tela não apaga. Então eu deixava no YouTube por conta disso, porque quando eu tava aqui nos livros ou no iPad e deixava ali o computador sem mexer, depois de um tempo apagava, né? Então eu comecei com o costume de deixar as lives por conta disso, mas eu acabei gostando. E foi por conta disso também que eu comecei a fazer live, né? Então, nas 2 últimas semanas antes da prova da PLF, eu fiz live ali todos os dias. Gostei até de fazer. Só que, por que que eu não voltei ainda? Só falando em relação às lives, inclusive eu tô com uma aberta aqui, não sei se vocês já ouviram falar na Savana, que estuda pra medicina, essa daqui, ó.
Então, eu gosto de deixar dela aberta porque ela estuda muitas horas por dia, né? Ela faz 10 horas por dia de estudo, então não acaba rápido. Eu deixo aí rolando, porque eu vejo de outras pessoas também, só que às vezes, né, o pessoal faz 2 horas, 4 horas, então depois de um tempo, assim, eu tenho que ficar trocando, porque nem sempre também eu começo na mesma hora que a pessoa, então às vezes eu comecei e a pessoa já tá, sei lá, na metade da live dela, né? Então o da Savana aqui vai o dia inteiro. Mas enfim, voltando aqui. Aí. Eu tô querendo voltar a fazer as lives, né? Só que, gente, o que acontece? Quem viu já as lives que eu tava fazendo, viu que eu colocava o cronômetro no computador mesmo e da tela da live, né? O cronômetro não era assim na tela na live, era no meu computador. Por quê? Porque para poder botar na tela do computador, tem que baixar o OBS Studio, né? Tem que configurar tudo e tal. E assim, eu tô ficando velha e eu tô ficando uma senhora digitalmente falando. Eu não sei mexer nessas coisas. Então, eu tô configurando ainda. Não, eu achei que era mais simples, é mais complicado do que eu imaginei, né? Eu baixei o programa e tal, tô tentando mexer nele, já vi vários vídeos. Então, por isso que eu ainda não voltei com as lives, né? Por conta disso. Porque quando eu voltar, eu quero colocar o cronômetro bonitinho na tela e quero colocar também o som, né, na live. Eu, pelo menos, gosto de estudar com ruído marrom, ruído branco, barulho de chuva, essas coisas assim. E quando eu tava fazendo antes, não tinha como, né, colocar, porque precisa desses programas e tal. Não sei se tem como fazer isso diretamente pelo celular, porque eu uso a câmera do celular. Mas, assim, tô tentando fazer pelo computador. Então, se você assistir as lives e tá esperando voltar, espera mais um pouquinho, que é por conta disso. Eu acho assim que como a prova que eu vou fazer já é semana que vem, talvez não dê tempo de fazer live antes da prova, né? Porque eu tô tentando organizar isso aí aos poucos, né? Essa configuração. E aí depois, como eu vou ficar um tempinho aí sem estudar, né? Dar uma pausa aí de um tempinho, provavelmente só quando eu voltar mesmo a estudar depois que passar a prova e tal, é que eu vou conseguir voltar com essas lives, né? Mas vai dar certo, tá? É só mesmo porque eu tô tentando aí entender como que tá a tecnologia hoje em dia, tô vendo os vídeos e tal. Às vezes é até mais simples do que eu tô achando, eu é que tô tendo muita dificuldade mesmo, porque eu tô vendo vídeos no YouTube, TikTok, enfim, mas aos pouquinhos vai dar certo. Eu tô conseguindo aos poucos colocar. Eu amo direito penal, assim, é uma das matérias preferidas. Mas, gente, o tal do assunto de teoria do erro, cara, pra mim, eu falo que ele tá no meu top 5, top 3 dos piores assuntos, mas ele tá no top 1. Pra mim, assim, a pior coisa na vida é estudar isso. Alguém, sério, alguém consegue dizer o contrário? Que é um assunto tranquilo, fácil? Alguém que estuda essa matéria? Porque, cara, eu assim, estudo, faço questões, reviso e tal, mas toda vez que eu vou fazer questão desse assunto, dependendo do tipo de questão, parece que eu não sei nada, parece que eu nunca vi o assunto na vida. Que coisinha difícil de diferenciar erro na execução, de erro do objeto. Pra mim é a mesma coisa. Aí erro no nexo causal, com erro na pessoa. Gente, sério, pra mim são coisas assim tudo parecidas, quase a mesma coisa, mas o pessoal bota um nome para cada coisa que confunde tudo na hora de dizer o que é, qual que é qual. E eu fico assim, pra quê, né? Pra que complicar se pode descomplicar? Pra quê? Gente, eu parei aqui pra poder tomar café da manhã, porque tô com fome, não comi nada ainda. Vou comer meus sucrilhos. Hoje eu tô de folga. Por quê? Hoje é sexta-feira, né? Ontem foi feriado de Corpus Christi, na quinta-feira. E aí eu trabalhei ontem. Aí a gente faz uma escala no serviço. Quando o feriado cai assim na quinta-feira, a gente faz uma escala pra emendar. Aí a gente trabalha de plantão, né? De escala. Então, quem trabalha na quinta não trabalha na sexta e vice-versa. Eu amo sucrilhos, amo. E eu só gosto desse, do tigrezinho. Os outros não me desce. E aí, voltando, ontem eu quase não estudei porque era feriado, mas eu tava trabalhando, né? Mas hoje eu vou compensar e vou tentar fazer um pouquinho mais. Porque amanhã, gente, amanhã eu tenho um show pra ir. Nossa, mas há uma semana da sua prova você vai pra um show? Vou. Vou explicar o porquê.
todo esse tempo que eu estudo para concurso, eu sempre me privei de tudo. De tudo, assim, eu sempre fui muito radical. Quem vê os vídeos aqui desde a época que eu comecei a gravar, na época do concurso do MPU, sabe disso. E eu sou super a favor disso, inclusive. Eu acho que pra gente conseguir as coisas, a gente tem que ser radical, porque se ficar ali negociando com outros compromissos, vai. Não que você não vai conseguir, mas eu acho assim que atrasa mais, né? Eu acho que uma coisa que poderia conseguir em menos tempo, você vai acabar postergando e prolongando mais esse processo. Então é melhor abrir mão logo de tudo de uma vez e fazer logo tudo e passar do que ficar, né, fazendo ali, não colocando os estudos como prioridade. E na PLF, eu fui super assim também. Eu tava ali 100% focada, né, meu Natal, meu Ano Novo, foi estudando, feriado de Carnaval, ixi, foi assim, ó, um presente que eu ganhei para poder estudar. Final de semana, feriado, enfim, tudo, gente. Assim, eu sou a favor disso. Assim, tudo em excesso faz mal. Problema. Acho que não é também uma coisa assim eterna, né? Eu digo assim, em pós-edital, não que isso a pessoa tem que ser sempre radical assim, mas eu acredito que no pós-edital, com a data ali da prova marcada e tal, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Só que, como vocês sabem, essa prova que eu vou fazer da PM, desde o começo eu falei que eu não tô assim, não é aquela coisa igual com as outras que eu tô ali me preparando há meses, há muito tempo e tal, porque eu vou fazer ela mais para aproveitar, né, o conteúdo que eu já estudei, que é boa parte, e, e então, como eu tive aí entre a prova da PLF e essa prova da PM, mais ou menos uns 40 dias, gente, eu sei que não dá pra fazer milagre, eu sei que, assim, tem matérias que eu comecei a estudar do zero, eu sei que eu não vou ficar craque 100% nessas matérias nesse tempo. Eu tenho consciência disso, que não dá para começar uma coisa do zero e ficar, assim, 100% afiado naquilo em pouco tempo. É, então, eu não tô me privando no mesmo nível que eu costumo me privar em outras provas. E esse show que eu tô falando que eu vou fazer amanhã, ou que eu vou amanhã, eu já tinha comprado o ingresso dele, ó, há uns 3 meses mais ou menos. É um show que eu tava esperando, já tinha tempo. É, assim, sei que muita gente vai me julgar, mas eu gosto muito de sertanejo e a minha dupla preferida é o Gui Guilherme. Sim, gente, é o Gui Guilherme. Não é Henrique Juliano, não é Jorge Mateus, não é Gustavo Lima, é o Gui Guilherme. É o que eu mais gosto, eu sou muito, muito, muito fã deles. E eles vão fazer um show aqui em Brasília, que é o festival deles, né? Que eu tô esperando por esse festival, ó, há 1000 anos. Então, assim, eu vou, é, mesmo com a prova aí. Talvez se fosse na época da prova da PLF, eu não iria, provavelmente. Mas, como eu falei, que com esse, né, edital aí, eu não tô me privando tanto, porque eu não tô estudando exclusivamente para ele há muito tempo e tal. E eu sei que não é um mês ali eu me privando total de tudo que vai fazer um milagre, então eu não, né, não vou deixar de ir. Claro também que eu não tô falando que, eu tô estudando de qualquer jeito, eu não tô dando prioridade. Tô sim, eu tô estudando todos os dias, sábado, domingo, né, tipo, tô fazendo ali do jeito que eu geralmente estudo para outras provas. Mas, assim, eu não tô me trancando em casa para tudo, né, semana passada mesmo eu fui, eu marquei com as minhas amigas, né? A gente marcou de ir numa corrida. Fui nessa corrida com elas, né? Que mais? Aí fui nessa corrida com elas, né? Depois fui almoçar com elas. Então, uma coisa ou outra ali que dá para fazer, eu faço. Então, eu não tô me privando total por causa disso, porque, gente, isso também faz, assim, a gente fica meio doido da cabeça, fica, quando a gente, né, se isola de tudo e tal. Mas é isso, é algo que eu resolvi, né, fazer nesse pós-edital. Bom, vou comer aqui meu sucrilhozinho e voltar para os estudos. Terminei o simulado, fiz a correção e já fui almoçar, porque eu tava morrendo de fome.
Aí agora eu tô esperando fazer a digestão aqui pra poder voltar daqui a pouquinho. Mas eu vou mostrar aqui como que foi. Eu fiquei mais ou menos com a mesma pontuação que das outras vezes. Deixa eu mostrar, peraí. Ó, coloquei assim escrito as matérias e aqui foi o tanto de acertos que eu fiz em cada matéria. Aí eu fiz 63 pontos de 80, que dá 78%. Nos outros 2 últimos simulados eu tinha feito 62, então foi um pontinho a mais. Aí por aqui dá pra ver que legislação foi a meu pior desempenho, só acertei uma questão das 4. Que mais? Aqui, penal militar também foi muito ruim. Mas, assim, até que tô bem em direitos humanos, criminologia, nessas outras aqui, né, que eu fiz 5. Constitucional, administrativo e legislação extravagante. E foi Então, isso. agora eu vou fazer a correção do simulado. E assim, eu demoro, geralmente, mais tempo corrigindo o simulado do que respondendo. Porque eu olho questão por questão e eu vou pesquisar, né, no meu material, por que que eu errei a questão, olho as outras alternativas, né? Geralmente eu marco as alternativas que eu fiquei em dúvida, faço uma bolinha do lado e aí eu vou pesquisar por que que não era a alternativa certa. E quando eu acerto uma questão, eu também é, pesquiso, também faço uma revisão, porque às vezes a gente acerta pelo motivo errado e às vezes a gente acerta sem ter certeza também. Então, acaba que isso demora bem mais do que para poder fazer o simulado mesmo. Mas eu tô tentando ser mais ágil nisso, porque eu tava demorando muito para fazer isso nos simulados, né? Nessa correção acabava que eu perdi muito tempo. E no último eu consegui, assim, bater um recorde. Eu consegui corrigir ele na metade do tempo que eu levei para fazer. Então foi, assim, um milagre. Dessa vez não sei se vai ser tão rápido assim também. Vou tentar, mas se não, não tem problema, né? É melhor fazer uma revisão bem feita e eu ficar sem dúvidas do que fazer uma coisa super rápida e continuar com dúvida, né? Porque eu acho que o importante do simulado é isso, não é só fazer e ver ali quanto tirou e pronto. Eu acho que é fazer e revisar, ver o que errou, por que errou, porque é para isso que serve, né? Para medir o conhecimento e para você ver onde está errando e por que está errando. Então é isso. Vou voltar aqui agora. Não sei se vai dar tempo de fazer a correção toda hoje, espero que dê. A discursiva do simulado eu não fiz hoje, né? Não vou, e não vou fazer, vou deixar para amanhã. Só que eu vou fazer igual eu fiz da última vez, né? Eu vou pegar de uma prova mesmo do Sebrasp, eu não vou pegar do simulado. E aí, depois disso, que eu fizer a discursiva, que no caso acho que vai ser amanhã, vou voltar de novo com o ciclo. Vai ser a última semana que eu vou ter para revisar, né? Porque a prova já é semana que vem. Então, vai dar para eu fazer mais um ciclo de estudos. Passar por todas as matérias mais uma vez. E aí eu vou fazer isso de ou no domingo ou na segunda. E aí, terminando de fazer esse último ciclo, né? Passando ali por todas as disciplinas de novo, eu pretendo ainda fazer mais um último simulado. Mas assim, se der, se não der, é mais, o foco maior mesmo é eu conseguir fazer esse último ciclo e passar por todas as disciplinas. Tô corrigindo aqui, né? Olha só o erro que eu caí, a pegadinha. Eu tinha marcado essa letra C, que apenas esses itens aqui na minha cabeça estavam certos, né? Que são dessa questão aqui. Aí, o gabarito deu essa daqui. Assim, totalmente o oposto do que eu coloquei. Mas olha só o que eu acabei de ver aqui, que eu não tinha visto. Que tava querendo saber quais que estão errados. E não quais que estavam certos. Então, esses aqui estão errados, esses aqui realmente estão certos. Só que na hora, a gente, né, vai no que é o normal, que é pedir a correta, e aí eu errei por falta de atenção, porque se eu tivesse lido isso aqui, eu teria marcado esse aqui, ou seja, foi falta de atenção, né? Um ponto aí a menos por conta disso. A gente tem que ter muito cuidado na hora que estiver respondendo questão por conta disso aqui.